pessoal, vejam, neste vídeo eu irei fazer a correção da última atividade, que foi aquela análise do conto Travesseiro de Penas. Em algumas salas, acredito que é uma maioria, dos segundos anos, eu já fiz essa correção. Então, apenas as turmas que não teve essa correção, peço que acompanhem o vídeo. A primeira questão que eu pedi foi em relação ao tipo de narrador. Então, nós começamos aí, sua lua de mel foi um longo calafrio, loura, angelical e tímida, Durante 3 meses, a casa onde morava, então já mostra que o narrador ele não participa do texto. Então, ele não é em primeira, ele não é um narrador personagem, Então, ele estará em terceira pessoa. Em terceira pessoa, nós temos o narrador observador, que é aquele que narra distante, ele não conhece a fundo os personagens. E nós temos o narrador onisciente, que é aquele que ele narra o que vê e o que sabe em relação aos personagens. Ele tem um conhecimento sobre o íntimo, que eles pensam, que eles passaram, sobre o passado, certo? Sobre o pensamento dos personagens. Então, quando nós começamos a ler o texto, sua lua de mel foi um longo calafrio, loura, angelical e tímido, o temperamento sisudo do marido. Então, o narrador, ele começou a contar detalhes que só quem seria íntimo, aos personagens teria essas informações. Então, nós temos aí um narrador em terceira pessoa onisciente. Então, é um narrador onisciente, pois ele conhece o íntimo dos personagens. A segunda questão pede em relação ao tempo. Que tipo de tempo nós temos nesse texto? Nós temos um tempo cronológico ou psicológico? O tempo cronológico é aquele que narra-se dia a dia, mês a mês. Então, ele está em ordem, os fatos acontecem em ordem. O tempo psicológico é aquele em que o narrador ele começa falando do presente, de repente ele volta para o passado. Então, há uma mistura de tempos. Neste caso aí, nós temos o quê? Sua lua de mel, começa falando da lua de mel, o que é que ela passou, durante 3 meses. Então, ele começa a contar detalhes, a casa onde moravam. Então, numa passagem de peça para outra. Então, ele começa a contar em ordem os acontecimentos. Então, da lua de mel, durante os 3 meses, que a Alice adoeceu. Então, vai passo a passo do que aconteceu com a personagem. Então, nós temos aí um tempo cronológico, certo? Depois, nós temos a questão relacionada ao espaço, que eu pedi para que vocês fizessem uma descrição do espaço. Nós temos aí um conto. Eu acho que eu comentei em algumas salas, não sei se em todas. Quando o gênero ele é um gênero curto, tipo um conto, uma crônica, vai ter um enredo curto, o espaço também em que acontece a narrativa, ele vai ser um espaço delimitado. Então, os episódios não se passarão em muitos locais. Nesse caso aí, desse conto, nós vemos que os acontecimentos ocorrem, apenas na casa do casal. Então, a descrição do espaço seria a casa onde o casal morava. Vocês podem colocar alguns detalhes sobre a casa, uma casa de um pátio, de uma brancura silenciosa, com frisos, colunas, estátuas de mármore, Podem colocar alguns detalhes sobre as características da casa, certo? Depois, eu pedi para que vocês identificassem os personagens e classificassem-os. Então, nós temos aí como personagens principais Alicia, e o marido, que é o Jordan. Apesar do Jordan ele não ser, o principal mesmo da obra, mas a gente não pode classificá-lo como secundário, porque ele aparece na maioria do enredo, E também, assim, trata-se de um casal. Então, a gente não pode colocá-lo como um secundário, porque ele também é um dos principais da obra. Apesar de Alice ser o destaque, Porque os fatos acontecem em cima dela. Então, Alicia e Jordan, vocês colocam como principais. Podem até colocar como um destaque para Alicia como uma protagonista, certo?
Depois nós temos os secundários, que seriam o médico, quando ela começa a adoecer, que eles chamam o médico. E por fim aparece a criada, que é quando ela se dá conta do qual foi a causa da morte de Alicia, né? Então, esses dois aí, eles entram em cena em algumas partes da narrativa. Então, são essenciais? São, mas eles não aparecem no decorrer da obra, por isso são classificados de secundários. Depois disso, eu pedi para que vocês fizessem uma análise do enredo, né? Dividindo todas as partes até chegar no desfecho. Então, a primeira parte do enredo fala de a situação inicial, né? O que é que nós podemos colocar como situação inicial? Então, vocês podem colocar a apresentação do casal, né? De como eles viviam, né? Que eles casaram, tiveram uma lua de mel durante 3 meses, viveram uma felicidade peculiar. Então, a apresentação inicial é isso. A apresentação sobre a vida do casal durante esses 3 meses. Depois dessa apresentação inicial, toda obra narrativa, né, ela vai ter que apresentar algum conflito, alguma coisa, para que se desencadeie, né, os acontecimentos. Então, nós vemos que aí, no sexto singular ninho de amor, Alicia passou todo o outono, então ainda falando sobre a felicidade deles. Aí não surpreendia que emagrecesse. Aí teve um ligeiro ataque de influenza que acabou se arrastando insidiosamente por dias e dias. Não melhorava nunca. Aí começa contando o que ela estava passando, né? Aí foi esse o último dia em que a Alice se levantou. No dia seguinte, amanheceu prostrada. Então, qual foi o primeiro conflito? No caso, como tratamos de um conto, vai aparecer apenas um conflito, que eu acho que eu comentei também isso na sala. Contos, crônicas, tem apenas um conflito que é para que a narrativa ela não se prolongue demais. É diferente de um romance, de uma novela, que tem vários conflitos, que é justamente isso que faz com que a narrativa aumente, né? Então, aí, o único conflito, né, o conflito que surge é essa doença silenciosa, né, uma doença silenciosa, e que ninguém sabia o que era, né? Então, foi a doença de Alicia. Aí vocês podem colocar que seria a doença de Alicia. Então, depois eu peço o desenvolvimento. Então, na parte de desenvolvimento, o que é que começa a acontecer, né? Começa que a Alicia começa a piorar, né? E a doença vai agravando e eles não conseguem identificar o que é que ela tinha. Então, o desenvolvimento da obra contando isso, né? O desenvolver da doença e o enigma de não saber qual a causa da doença de Alicia. Depois, nós temos aí o momento de clímax, que é justamente nesse último parágrafo, quando diz que a Alicia morreu, né? Então, o momento de clímax, que ainda não é o desfecho da obra. Então, você vê que todo esse desenvolvimento, né, que ela perde a consciência, que ela vai ficando bem magrinha, que ela não consegue sair da cama, tudo isso é desenvolvimento, até que chega ao momento de clímax, que é a morte dela no quarto. E como desfecho, nós temos aí nessa parte, quando eles abrem, né, um travesseiro, Jordan abre um travesseiro juntamente com a criada, que diz assim: a criada levantou o travesseiro e logo o deixou cair pálida e trêmula, sem saber por que Jordan sentiu seus cabelos se eriçavam. Que houve? Perguntou rouco. Pesa muito, gaguejou a criada sem deixar de tremer. Então, eles encontraram aí um bicho, né? Que foi um animal monstruoso, uma bola vivente e viscosa, tão inchada de sangue, né? Que não distinguia-se nem sua boca. Então, foi aí o desfecho da obra que descobriram qual foi o motivo da morte de Alicia, que ela havia sido picada, né? Estava sendo picada constantemente por um animal no travesseiro de penas.